Se liga, ninguém gosta de ser feito de bobo. Só que se você não aprender o que eu vou te ensinar nesse vídeo, você vai continuar caindo em ladainha da internet e vai continuar achando que seus investimentos é horrível, você vai continuar acreditando que você pode ser milionário daqui a algum tempo. Você vai continuar indo por um caminho que eu tenho certeza que as pessoas que estão ao seu redor, que conhecem sobre o assunto, vão olhar pra você e vão pensar, coitado. Se essa é a sua primeira vez nesse canal, seja super bem-vindo. Meu nome é Rafael Guess, eu sou planejador financeiro, fundador da Delcin Guess Soluções Financeiras, uma empresa que busca trazer o tema de uma maneira um pouco mais humana e sem esse monte de encheção de linguiça que o povo fala por aí. Você já teve aquela sensação de que não manja muito de investimentos e que aparentemente a sua carteira rende pouco? Você provavelmente teve aquela sensação também de que parece que está todo mundo desfrutando de uma coisa maravilhosa e você não. O mercado financeiro ele é cheio de botar medo nas pessoas, porque o medo traz a paralisia, essa sensação esquisita que você sente de apertar o botão de investir no seu celular em algum aplicativo, e também faz com que se torne necessária a ideia de que você precisa de um monte de gente para olhar para os seus investimentos junto com você. E o pior, né? Eles fazem isso com uma grandíssima ilusão de que você pode ficar multimilionário a partir do momento que você começar a investir. Nesse vídeo você vai entender o que é juros real, como você se blinda dessa ideia que muitos influencers do mundo financeiro trazem, que é um pouco distorcida. Para a gente entrar nesse papo de o que é juros real e o que ele implica na sua vida, você precisa entender o que é inflação. Talvez você já tenha ouvido William Bonner falar sobre isso no Jornal Nacional, talvez você já tenha visto uma manchete sobre isso, talvez você até saiba o que é. Mas para você que não sabe, entenda que inflação nada mais é do que a variação do preço no tempo. Chegou ultimamente uma onda aí de vários influencers de novo também metendo pau na inflação, descascando como ela é calculada, mas assim, ela tem seus problemas sim, mas em linhas gerais é o melhor indicador que a gente tem de variação de preço e vamos aceitá-lo. Pensa comigo, você vai no mercado esse mês e você vai no mercado mês que vem. Os preços vão ser diferentes. A variação desse preço é o que é a inflação. Ela é medida por vários indicadores hoje em dia, mas o principal deles é o IPCA. O IPCA é onde tem uma meta do Banco Central, é onde o governo faz um esforço para manter dentro de algum patamar para que você não tenha uma sensação de que sua grana não vale merda nenhuma. Por que eu quero que você entenda isso? A inflação, ela vai com o tempo corroendo o seu dinheiro. Então, se você tinha uma nota de R$ 10 que você conquistou 10 anos atrás e você manteve esses mesmos R$ 10 na sua carteira em dinheiro de papel, você vai ver que talvez há 10 anos atrás você conseguisse comprar 2 Coca-Colas, hoje você consegue malemar comprar uma. A ideia disso é a inflação, justamente o seu dinheiro sendo desvalorizado no tempo. É um efeito macroeconômico que não tem como a gente se desvencilhar dele. Entender que ele faz parte do jogo é uma das principais coisas que a gente precisa para dar um passinho para ser um investidor melhor. Porque você concorda comigo que se a inflação ela está correndo mais rápido do que a rentabilidade dos seus investimentos, na verdade você está perdendo? Esse argumento é o argumento que ajudou muita gente a sair da poupança. Em algum tempo atrás, a poupança estava rendendo seus 6, 7% ao ano e a nossa inflação estava 6, 7% ao ano. O que isso indica? Que a sua rentabilidade ela estava praticamente caminhando junto com a inflação. Ou seja, seu dinheiro não estava crescendo, ele estava permanecendo no tempo. E aqui a gente chega na ideia de juros real, que é talvez o conceito que falta para as pessoas entenderem como que elas projetam o dinheiro delas para frente de uma maneira saudável. Elas passam a entender o que é uma ladainha e o que não é uma ladainha. A primeira coisa que a gente deveria assumir aqui é algum número para a inflação ao longo dos anos. A gente consegue olhar para o histórico disso. Se você der um Google, você vai achar qual que foi a inflação histórica nos últimos tempos. Mas o mais importante é a gente tentar imaginar o que ela vai ser. Óbvio, a gente não vai acertar no detalhe, mas a gente precisa minimamente ter uma estimativa, porque é com base nessa estimativa que a gente vai entender como que a gente investe corretamente para bater a inflação. E é batendo a inflação que a gente chega no famoso juro real. O que é o juro real, então? Pense o seguinte, a inflação hoje está em torno de seus 4,5%, 4%. Vou assumir 4 por ser um número redondo, vai facilitar o cálculo da nossa cabecinha, tá? Ao mesmo tempo que a inflação está nesse nível de 4%, pode não medir a variação da sua vida específica, da cidade que você mora, da variação dos itens que você consome, mas ela mede o macro, e vamos nos apoiar nisso, que é uma medida ok, dado que você não vai ficar fazendo esse cálculo com o IBGE todos os meses, a gente passa a entender que a gente deveria estar buscando um ganho acima da inflação
e que seja constante, que seja possível. No momento que eu tô gravando esse vídeo, a Selic ainda tá em 15%. Se eu pego um investimento como um CDB, tô dando um exemplo de CDB, mas não é uma indicação de investimentos, nem coisa do gênero, tá? É só um exemplo de produto financeiro. O CDB ele vai render 100% CDI, que vamos entender para o fim dessa conversa que é igual a Selic. Se eu deixo o meu dinheiro aplicado lá no CDB a 100% de rendimento da Selic, eu tô falando que eu tô rendendo 15% ao ano. Só que o CDB ele tem o desconto do imposto de renda no final, que vai de uma tabela regressiva de 22,5% até 15%, 17,5%. Dá um Google também que você acha, mas é essa faixa. Ou seja, se a gente tirar o imposto de renda em cima desse 100% de CDI, a gente fica com algo em torno de 12% ao ano de rentabilidade. Mas lembra que a inflação é 4%? Então, o seu dinheiro está crescendo a um juros real de 8% ao ano. Olha que interessante. Agora, se a gente pensar que o momento que a gente está reflete o que vai ser daqui para frente, eu usar uma taxa de 8% na rentabilidade do meu dinheiro vai me dar o valor que eu vou ter de grana pareado com o meu poder de compra atual para anos para frente. Então, vamos supor, se eu quero calcular quanto de dinheiro eu vou ter com a perspectiva que eu tenho hoje de dinheiro, poder de compra de hoje, se eu usar 8% para que 10 anos parece interessante. Só que não. A gente está no momento em que o Brasil é um dos maiores juros real do planeta. Então, o que isso quer dizer? A nossa taxa básica de juros, que é a Selic, descontando da nossa inflação, dá um juros real muito alto. Mas isso não é permanente na economia. Isso não costuma se alongar na nossa história. E aí a gente volta para a pergunta, tá, mas se isso não se alonga, o que é uma taxa minimamente interessante? Se a gente estiver falando de um médio prazo, algo até 10 anos, até 15 anos, a gente usar 5, 6% é minimamente ok. A gente pensar em ter uma rentabilidade de uma carteira de 6% em juros real, sem a gente fazer grandes movimentos megalomaníacos em termos de investimento. Quando a gente vai projetar a nossa aposentadoria, aí o buraco é mais embaixo, porque a gente não quer colocar em risco de maneira nenhuma a nossa segurança no momento de vida em que a gente vai estar mais frágil. E aí algo como 4% já parece um valor muito bom para a gente calibrar uma expectativa interessante. Tá, Rafa. Então, para que isso me serve? Se você for lá no meu Instagram, tem um vídeo que tá com o Menzinho, com a Natália Arcuri, que eu reagi, que ele faz a seguinte pergunta para ela. Ele fala assim, Nath, quanto que eu precisaria ter em milhões para me aposentar no Brasil? E a Natália, ela dá uma resposta, algo como 1,4 milhões, se eu não me engano. E aí ela fala, olha, é 1,4 milhões, porque aí você tá com a Selic no momento rendendo 1% ao mês. Se você saca 1% ao mês, você tá tirando seus 14 mil reais, investindo em algo com muita segurança. Qual que é o problema, né? E o que é a minha reação em relação a esse vídeo? Se você drena 1% ao mês, ou seja, 100% da rentabilidade do seu patrimônio, é como se fosse uma aposentadoria, ele vai se esgotar muito, muito rápido. Porque existe o efeito da inflação comendo esse 1%. E é esse efeito que faz de trouxa frente a um monte de gente na internet que vende uma possibilidade de crescer muito rápido, de ter investimentos que vão virar uma bola de neve, você vai ficar milionário. Nota que, se você passa a considerar que 1% ao mês é possível, 1.400.000, salvo engano, a última vez que eu fiz essa conta, algo entre 5 a 10 anos é o período que você esgota todo esse valor e passa a voltar para a miséria. Então, é super interessante a gente considerar algo como 4% como juros real para projetar valor para longuíssimo prazo, porque a gente está garantindo que esse valor permaneça, que ele sustente a nossa vida. E é isso que a gente quer quando a gente vai pensar em aposentadoria e coisas do gênero. Então, agora, eu deixo um convite para você. Se você procurar calculadora juros compostos da OCINDES no Google, você vai achar uma calculadora que vai te ajudar minimamente a projetar quanto você guarda mensalmente, quanto você pode chegar lá na frente. Com isso, você calibra um mínimo de expectativa sobre o que você vai poder gozar na aposentadoria e o que você não vai poder. Eu espero de coração que esse vídeo tenha chegado de um jeito muito legal aí. Se inscreve nesse canal, dá um like, compartilha com outra pessoa para ela não ser feita de tonto e principalmente se acalma em relação a investimentos. Investimento é uma coisa que ela vai acontecer durante toda a sua vida. Você precisa melhorar de pouquinho em pouquinho, mas não é virando a chave de uma hora para outra que a coisa vai acontecer. Vou deixar um vídeo aqui que fala exatamente sobre isso e como guardar dinheiro é muito mais importante que investir no momento da vida que você tá. Um beijo. Domingo que vem a gente tá aqui nesse mesmo horário.